Quando se fala de filho, que é o bem maior que nós temos, eu não confio em ninguém. Em Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a honra de falar com a Sargento Tânia, uma mulher incrível que eu admiro pela história de carreira, por ser uma mulher que sempre atuou de uma maneira muito brava, com uma voz ativa, pensando na proteção. Eu vou deixar que ela se apresente daqui a pouquinho, mas eu tenho uma super admiração. Primeiro, como uma pessoa que usa mesmo os conteúdos que eu já vi dela na internet. Eu tenho assim a honra de poder usar várias dicas que eu aprendi. São coisas assim que ajudam muito para nós como mães, para mim como psicóloga, porque eu uso isso muito hoje quando eu estou falando com famílias. Então, Tânia, eu vou te pedir a gentileza de se apresentar. Nós vamos falar hoje sobre abuso infantil. É um tema que não é simples, que não é um tema que talvez seja agradável, mas ele é necessário porque nós precisamos de informações. E, inclusive, vamos falar aqui de dicas importantes de como é que a gente pode prevenir. Tânia, com você aqui, pode se apresentar, fique à vontade. Então, meu nome é Tânia Guerreiro, quer dizer, tem mais meia dúzia de sobrenome aí, né? Mas eu resumi, Tânia Guerreiro. E Guerreiro de sobrenome mesmo, de Faz sobrenome, todo não, sentido. não criei o Guerreiro por ser aguerrida na defesa da criança, não. Eu venho de uma descendência de espanhol, por parte do Guerreiro, e Abraão, meu sobrenome é Abraão, Abraão, né? Porque eu sou descendente de libanês. Então, olha o tamanho da confusão aí. Libanês com espanhol. Eu venho de uma família extremamente unida, defensora uns dos outros. Nos amamos muito, isso me dá uma estrutura muito boa. Eu entrei para a Polícia Militar, sou subtenente da Polícia Militar, né? Eu fiz carreira na PM, entrei como recruta, saí subtenente, mas fiquei muitos anos sargento, né? Então eu prefiro ser chamada de sargento, como eu fiquei conhecida. Sou do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, pedagoga por formação, pós-graduada pela PUC na área de pedofilia, 33 anos na área de pedofilia, trabalho no Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada, trabalho em igrejas bastante, com missionários da Jocum. Eu trabalhei na Interpol também como convidada em Budapeste, na Hungria, e depois em Ottawa, no Canadá, fiz palestra também em outros países. Trabalhei em outros países infiltrada também, porque eu fui 20 anos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. E o Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada, o qual eu trabalhei muitos anos, é que me trouxe essa bagagem para trabalhar com pedofilia, né? Eu trabalhava com criança desaparecida e fui percebendo a questão da pedofilia aí. Infelizmente, eu sou a única PM do país nessa área, então eu capacito polícia de outros estados, eu sou escritora também, eu fiz 4 manuais para o governo do estado e escrevi um livro, e o meu respirar é o combate à pedofilia. É muito raro um dia que eu não atendo um caso de pedofilia, a não ser que eu desligue o celular e que eu não entre em rede social nenhuma e que eu não saia na rua. Porque se eu sair, eu estou cuidando do filho dos outros. É incrível. Não é que eu seja atracada, eu sou atracada mesmo. Sou atracada, me meto na vida. Você tem uma ideia, eu vou no supermercado, eu fico observando enquanto as mães pegam as coisas, onde é que estão as crianças. Não tem jeito, né, Tânia? Tá no, fica, no, fica ali mais ou menos. Não tem como separar de você isso aí. Não, não. E outra, eu não tenho vergonha de fazer o que eu faço. Eu chego e digo: olha, a senhora faz favor, quando a senhora for virar para pegar as coisas, bota o carrinho na frente, coloca essa criança dentro do carrinho, não deixa solta no mercado, em tudo quanto é lugar. Até um dia eu fui no mercado, tinha uma criança ali em cima no carrinho e ela estava chorando muito,
talvez quisesse alguma coisa, a mãe não quisesse dar, não sei o que era, mas eu estava fardada. E quando a mãe me viu, a mãe veio empurrando o carrinho e falou para a criança: Você viu? Eu falei para você que eu ia chamar a polícia. Deu vontade de bater na mãe. Mas o que eu fiz? Me abaixei, fiquei ali da altura da criança. Falei: Tudo bem? A criança chorando, olhando assim de baixo para cima, para mim, e soluçando assim, né? Com medo de mim, apavorada. Eu vi que ela estava com medo. Aí eu falei: Você sabia que eu gosto de criança? Ela só me olhava. Eu falei: Você gosta de polícia? Ela fez assim: Não. Eu falei: Eu gosto de criança. E aí comecei a perguntar o nome dela e conversar e tal. Depois chamei a mãe num canto. Falei: Nunca mais use nós como fantasma. Porque se um dia teu filho precisar, jamais ele vai pedir ajuda para a polícia. E é tua obrigação ensinar ele a gostar da polícia. Porque se ele se perder, se ele estiver em uma situação de risco, para quem que ele vai pedir ajuda? Para as pessoas na rua? Ele pode estar em mais risco ainda. Então, ensine ele a pedir ajuda para a polícia, ensine ele a ligar o 190 quando precisar. Isso é no país todo. Nem que não tenha creche no celular, né? Nós temos que ensinar os filhos desde pequeno, tanto a respeitar como confiar, né? E não ficar com medo. Eu me senti agora acolhida. Por quê? Outro dia eu estava indo à missa com a minha filha e tinha uma viatura parada e eu parei para falar assim: Olha, filha, apresentei, né? E falei assim: Ai, filha, agradece o trabalho deles, né? E eu acho que é o nosso dever fazer isso. Uma outra questão, em vários momentos, né? Eu conversando com os pais, eu falo assim: Você está vendo? Você vê os noticiários? Não, não vejo, não estou sabendo. Você está sabendo do caso lá da menina que é na faixa etária da sua, que aconteceu isso e isso? Não, eu não sei, eu não vejo, Luana, eu não gosto. E eu falo assim, vocês têm que saber do que está acontecendo no mundo, pelo amor de Deus, né? Por quê? As pessoas, às vezes, elas estão desavisadas. Por exemplo, essa mãe não quer o mal do filho. Óbvio que ela não quer, mas ela fez algo que é mal. Os pais hoje, nós pais, precisamos também nos informar sobre que tipo de males estão acontecendo e como a gente pode, então, educar a nossa fala, né? Porque nesse caso aí, a mãe está só ali falando uma frase que ela acha que não tem problema nenhum, mas ela está colocando medo no filho. Medo de alguém, de uma estrutura, né? Vamos dizer assim, né? De uma figura que pode apoiá-lo em momentos críticos na vida. Não é É, verdade? mas eu achei assim, talvez ela até não fizesse por maldade, Não é por mas maldade. ela vê a polícia daquele jeito. A polícia prende, a polícia bate, não é isso. Não. Mas nós estamos ali para servir e proteger, e principalmente criança. Então, eu costumo falar que a gente tem que aproveitar as oportunidades até para ensinar a criança, dizer, olha, ele está aqui para defender, ele está aqui para ensinar. Eu sou do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A gente dá aula para criança. Agora eu não estou mais, eu estou como vereadora, até esqueci de contar a hora que eu falei do meu currículo. E hoje eu sou vereadora na cidade de Curitiba, a cidade mais inteligente do Brasil, né? Foi considerada, né? Ganhou o prêmio. Mas eu até entrei para a vereança por conta da pedofilia, por conta de não ter políticas públicas, ninguém se incomoda, todo mundo fala sobre isso em época de eleição só. Ô, Não. Tânia, e você falou que todos os dias você se depara com alguma situação. Como que é para você isso? Porque eu imagino também que você, por ser, né, Tânia Guerreiro, você tem uma causa com isso, obviamente, você deve ter também, assim, uma missão de Para mim, salvar. Mas como que é isso, né? Você ainda se surpreende? olha, cada vez que eu pego um caso, eu digo, meu Deus, esse acho que é o pior. De repente aparece outro pior. Todos os dias eu tenho casos terríveis. Mas o que me deixa assim muito estarrecida é a pouca idade das vítimas. E o fato de quem deveria cuidar
ser o agressor. E, infelizmente, nós temos aí 90% de quem deveria cuidar é o agressor. É muito crítico, né? Porque, inclusive, eu coloquei aqui algumas perguntas para falar, né? Primeiro, o que que a gente pode considerar como abuso? Porque, normalmente, o que que o senso comum as pessoas pensam? Que o abuso tem a ver com a violação do corpo da criança. Por exemplo, esses dias nós pegamos um caso assim. À distância, ele exibia os órgãos genitais para a criança. Isto é crime. Isto é abuso. Isto é abuso. Você se tocar fazendo com que a criança veja você fazer isso. Você se tocar. Ou então, você mostrar a ela material pornográfico. Ou na televisão, que tem aqueles canais fechados lá, aquelas porcaria, porque para mim não tem outro nome, é porcaria. Ou então no celular, ou em fotos. Isto não precisa tocar. Isto já é uma agressão. Aí a pedofilia não caracteriza só o ato em si. É por cima da roupa, tocar por cima da roupa, se esfregar ele de roupa, ela de roupa, coloca a criança no colo, movimenta ela com cosquinha, com brincadeira, e né, faz com que ela se movimente ali, e ele coloca ela normalmente junto com ele, segurando assim. Quer dizer, a altura do órgão genital dela em cima do órgão genital dele, embora de roupa. Vamos pensar que eu orientei meu filho, eu disse para ele sobre coisas que ele deve estranhar e ele me sinalizou. Eu sou mãe, eu vou chamar a polícia e eu vou falar sobre isso. O que que vai acontecer? Se for, né? Se for. Quando o pai não for o agressor, quando a mãe não for conivente. Perfeito. Eles são coniventes. Às vezes a criança conta alguma coisa, a mãe diz: não, você entendeu errado. Não era bem isso. Eu acho que você interpretou errado. Ele não é capaz de fazer isso. Porque o pedófilo, 90%, ele é ou da família, quer dizer, Ou é alguém de muita confiança, né? ou doméstico ou com ligação doméstica. Ou ele é pai, mãe, primo, tio, tia, padrinho, avô, avó. Então, é gente da família ou é amigo da família. Ele tem ligação com a família, pessoas de confiança. Então, as mães, os pais acreditam que a criança não entendeu direito o que era aquilo, interpretou errado, porque, veja bem, o pedófilo, quando ele tem acesso à criança, no caso de familiares ou amigos da família, a última coisa que ele vai fazer, mas a última, isso leva muito tempo, é chegar aos finalmente. Não importa se é Se é menino menino ou ou se menina. é a ausência de pelos, é os primeiros pelos nascendo, é o seio começando a apontar, o corpo se formando, a voz do menino engrossando, os músculos começando a se formar. São vários tipos. Ele não é que ele espere ela estar nesse ponto. Tem pedófilos que não, ele prefere bebês, recém-nascidos. Acabou de nascer, ele já começa a tocar. Bebezinho nas fraldas, outros começando a engatinhar, outros começando a dar os primeiros passos. Quer dizer, se ele se interessar por aquela faixa etária, ele vai começar ali. Ele vai começar já ali, ela vai crescer com abuso, ela não vai entender que isso é um abuso, porque o que a criança entende? Vai saber. Ela vai crescer com este carinho, entre aspas, que vai chegar uma hora que vai incomodar ela,
ela não vai se sentir bem com esse tipo de carinho, porque à medida que ela cresce, o carinho avança, porque o pedófilo tem vida sexual normal. Ele tem uma vida normal sexual. Ele está saciado, mas ele toca na criança. Porque, além de tudo isso que eu falei, ausência de pelos, primeiros pelos nascendo, o seio começando a apontar e tal, tudo isso, outra coisa que desencadeia ele, o desejo, entre aspas, descontrolado, é a inocência que a criança A exala, vulnerabilidade, né? A inocência, a pureza. o domínio absoluto que ele tem sobre aquela vítima. E à medida que ela cresce, esta inocência acaba ficando de lado, porque ele já furtou dela o que ela tinha de melhor, que é a inocência, né? Ele furtou dela isso. Aí vem o pavor, porque daí ela tem medo dele, já começa, ele já está avançando mais, mas isso demora anos, anos e anos e anos e anos. E tem um elemento, né? À medida em que ele percebe que ela também vai crescendo, ele precisa também, para que ela tenha ali para que ele consiga subjugar, ele precisa também colocar medo nela. Então ele começa também a dizer, olha, não pode contar, não pode, se você falar, ninguém vai acreditar. Se você falar, alguém pode acontecer isso, né? Ele também começa a colocar medo nela, É, para que ela fique também refém, né? esse pacto de silêncio ele vai acontecendo à medida que ela vai entendendo. No início, ela não Não sabe. precisa. No início, ela não sabe o que é o nosso segredo. Ela não sabe o que é segredo. Ela não sabe. E, primeiro, ele é oportunista. Todo pedófilo, quer dizer, nós temos aí 7 tipos de pedófilo, mas o pedófilo doméstico, com ligação doméstica, e o alheio, e todos eles são oportunistas. Eles, olha, eles terem a chance, eles vão tocar. Então, o que ele vai fazer? No início, ele vai indo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Depois é que daí ele, quando a criança começa a entender, é que ele faz o pacto de silêncio. Hora do banho, por isso que eu sou terminantemente contra a criança. Com 2 anos já tem que tomar banho sozinha, não tem que ninguém dar banho em criança, tá? Então a mãe tem que educar nesse sentido, tem que ensinar, tem que acompanhar os primeiros, jamais tomar banho pelada com a criança, jamais exibir o corpo para a criança, nunca, porque senão quando ela vê alguém nu, ela vai achar que é igual a minha mãe, é igual ao meu pai. Então, tudo bem, de vez em quando é pequenininho, dá um banho na criança, mas o pai usando as roupas íntimas e a mãe também. A criança é pequena, pequenininha aí, muito pequena. Ele faz isso, ele cria um momento, uma rotina, porque daí ela sabe que naquele momento pode fazer aquilo. E muito lentamente ele vai agindo. À medida que a criança cresce, ele vai avançando, ele vai avançando. E para ela é tudo uma brincadeira. Quando ela começa, por exemplo, o pedófilo na casa dele não tem hábito de trancar a porta na hora de tomar banho. É só encostar, não pode trancar. Não pode trancar, passar a chave na hora de dormir, porque ele quer ter livre acesso a toda a casa, né? E isso faz com que ele tenha liberdade de entrar e sair de todos os cômodos. E ele começa os primeiros ataques dele, por exemplo, ele vai levar a criança para dormir. Então, é lá embaixo das cobertas, ou deita com ele, embaixo das cobertas que ele toca. E aquilo para ela é rotina. Ela costuma com aquele toque naquele momento. Ou então, na hora de assistir televisão, enquanto a mãe está lá nos afazeres, lá terminando de lavar a louça, ou preparando o almoço para amanhã, né? Que a nossa vida é assim, né?
ele está ali com a criança assistindo televisão, com ela no colo. Eu soube de um caso, por exemplo, que o avô, o bebezinho no colo, com a mão dentro da fralda, disse, avô, no bebezinho. É a oportunidade que ele teve de fazer isso. E ele vai fazer isso sempre. E para a criança, aquilo lá se torna, até que ela comece a entender. Depois que ela sai das fraldas, ele continua fazendo. Mas para ela, não é errado. Ela não entende aquilo como errado. Ela não sabe o que é. Ela vai A part... perceber que tem desconforto, ela vai perceber que não está legal, mas ela não consegue nomear, né? E para ela aquilo ali vai naturalizando. Vai naturalizando. Ela não entende. Quando começa ela se sentir mal com aquilo, ficar realmente desconfortável, ou até doer, ela começa a evitar. Ela começa a evitar, por exemplo, sentar ao lado dele para ver televisão. Voltar antes para casa quando ela vai para a aula, por exemplo. Ela vai para casa do vizinho quando ela é maiorzinha, ou ela pede para ir na casa da amiga. Ela começa a evitar estar sozinha com ele. É onde Bom, ir para fuga. e aí tem um ponto importante, né? Que para os pais, a criança às vezes ela não sabe nomear o que está acontecendo, mas ela muda o comportamento. Ela fica mais chorosa, ela fica mais apegada às pessoas que ela tem a segurança, né? Aquela segurança afetiva. Às vezes ela fica com pavor de separação dessas pessoas que ela tem a segurança afetiva. E aí é que entra, gente, uma questão que eu falo muito, né? Assim, a gente acaba que vai conhecendo o choro dos filhos. E a gente sabe qual que é aquele choro que é dolorido. E a gente nunca pode duvidar. E tem uma questão, né, que às vezes a negligência ela vem daquela dúvida que a gente coloca, diz assim, eu não sei se esse choro, o que que esse choro é? Se você tem dúvida, na dúvida, dê um voto de confiança a mais para o seu filho, né? Então, às vezes, eu não vou nem falar aqui de situação de abuso mesmo, mas, por exemplo, na escola, a criança está naquele choro desesperado que ela não quer entrar. E não é aquele choro que você sabe que ela não está querendo ir porque ela quer ficar brincando, não é bem isso. A gente acaba conhecendo o choro. Sabendo disso, alguma coisa está errada. Às vezes não é nada demais, mas é assim, porque ela ainda não se adaptou, ou pode ser porque ela está ainda tá com uma dificuldade com algum tipo de profissional ou com algum coleguinha. Então, vale a pena até ir conversar um pouco mais, talvez os pais ficarem ali acompanhando algumas horas, acompanhar algumas atividades. Então, a criança, às vezes, ela dá algum sinal, né? Porque, querendo ou não, isso está rompendo aquilo que deveria ser natural para essa criança. Algum sinal ela dá, não nem sempre vai ser verbal, às vezes vai ser no comportamento, né? O próprio desenvolvimento da criança, né? A própria interação dela, né? Emocionalmente também, ela acaba mostrando alguma coisa. Ô, Tânia, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, você falou um pouquinho sobre a questão, assim, né, que os tipos de abuso, você também já falou um pouquinho aqui sobre os perfis de abusador. Então, me fala um pouco mais, quem que é esse abusador? Então, você já falou aqui sobre 90% ele está ali com muita proximidade com a família. Você falou de 7 tipos, né? Como é que é isso? Então, é o pedófilo doméstico, que é o pai, a mãe, os irmãos e os empregados fixos em casa. Babá, né? Prestador de serviço, que é um perigo, nós temos muito, e os pedófilos com ligação doméstica, avó, né, familiares de modo geral, que não moram sobre o mesmo teto, padrinhos, amigos da família, o pedófilo alheio, que é o que estupra e mata, que é aquele que pega na rua a criança, quando você vê desapareceu tal criança, tal adolescente. Desapareceu. Eu trabalhei com criança desaparecida, trabalho até hoje, desde 91, eu trabalho com criança desaparecida.
E é, o pedófilo alheio, que é o pedófilo que pega na rua a criança, que pega, ele estupra e mata. Esse não deixa viva. O único pedófilo que estupra e mata é o pedófilo alheio. Mas não é que ele seja desconhecido da criança. Não. É porque ele pega na rua. Ele pega fora de casa. Ele pega Mas numa oportunidade, né? Ele pode até estudar ali e pegar é, numa oportunidade. ele é mesmo. Esse pedófilo, todos os casos que nós atendemos, ele conhecia a família e a rotina. Ele conhecia. Ele sabia que tal hora ela saía para ir para a escola, tal hora ela vinha da escola, tal hora ela vai comprar pão na padaria, final da tarde. Sempre a negligência, nesse caso, é dos pais. Porque você não manda uma criança sozinha para a rua. Ah, não, mas eu me criei aqui, meus filhos, meus avós, meus pais moram aqui, todo mundo é conhecido. Não se confia em ninguém. Em ninguém. Eu sou neurótica com isso, né? Eu sou totalmente neurótica. Tem aquela máxima que diz: todo mundo é bom até que se prove o contrário. Para mim, ninguém presta até que se prove o contrário. Quando se fala de filho, que é o bem maior que nós temos, eu não confio em ninguém. Em ninguém. Eu tenho que estar junto, eu tenho que estar olhando. Meus filhos, por exemplo, são adultos. Eu não tenho mais criança em casa. Mesmo assim, minha filha pega Uber, que ela viaja muito, ela tem que mandar a localização. Ela trabalha no país todo, ela tem que dizer onde que ela está, o hotel, a hora que ela chega em casa, no hotel, que ela pede, eu tenho que saber tudo. Eu sou neurótica? Sou. Não Eu, acho neurótica, eu acho que nos tempos de hoje não é neurose. Inclusive, eu estudo muito sobre casos, né? Assim, investigação criminal. Antes até eu achava que eu era um pouco doida por conta disso, né? Que eu falava com as pessoas, eu falava assim, que é isso, Luana? Fica olhando isso, você não vai ficar neurótica, né? E tal. Hoje eu entendo que, por exemplo, quando eu estou atendendo ali uma família, um adolescente, por exemplo, eu tenho que falar para ele sobre prevenção. Inclusive, porque o cérebro do adolescente, ele ainda não é maduro o suficiente para toda a avaliação de risco necessária. E ele tem uma impulsividade altíssima, entende? E eu uso, às vezes, as neurociências para explicar isso para ele e para os pais. Porque aí, com base nisso, eles entendem que eu tenho ali mais impulsividade e menos avaliação de risco. E com base nisso, eu tenho que falar o seguinte: olha, se você tiver um comportamento de prevenção o tempo todo, você tem mais condição de pensar em plano A, B, C e D. Você não pode ir com o peito aberto para uma festa e pensar que nada vai acontecer. Porque ali tem você que quer se divertir, tem o outro que quer se divertir e vai ficar bêbado, tem o outro que vai se divertir e vai se perder dos amigos, e tem um monte de gente ali, um querendo roubar celular, o outro querendo, talvez, fazer um sequestro para tráfico humano, com mil finalidades, o outro querendo tirar o proveito, o outro que realmente está querendo cometer um crime. Então, tem pessoas ali com interesses distintos e vocês são possivelmente alvos. Saibam disso. Então, qual que é, né? O que que faz, às vezes, uma pessoa que é abusadora, seja de qualquer nível, né, ir para um lugar para faturar? É porque ali tem o quê? Pessoas que têm algo para que dão dar o suprimento que eles querem, seja ele um celular, dinheiro, né? Seja a oportunidade de sequestrar alguém, porque vai tirar algum proveito disso. Eles estão ali para isso. Tem gente que está ali trabalhando para o mal. Então, pensando nesse cenário, você tem que se proteger. Não adianta você ir pensando, tem segurança, eles que resolvem. Não resolvem. Você não, tem que pensar nesses planos, né? E eu acho que não é exagero, porque, por exemplo, às vezes os pais, eles calculam muito assim: meu filho tem 13, 14 anos, ele já sabe andar de metrô,
ele já sabe ir e voltar. Então, se ele já sabe, eu quero mais é que ele não seja Nutella. Ele vai agora aprender a desbravar. Só que você está pensando em uma habilidade que seu filho precisa desenvolver. Só que ele não tem a capacidade, por exemplo, de ligar ali, pensar assim, poxa, aqui eu sou o único que ficou nesse ponto de ônibus. Então tá risco para mim. Deixa eu sair daqui, eu vou para outro lugar. Espera aí, eu tô com meu celular aqui e tal. Eles não têm essa capacidade de prever e eles são iscas. Não é verdade? Eles têm ali, e aí é aquela questão que você acabou de falar, que a senhora acabou de falar agora, sobre a questão de serem jovens, né? Pode falar você? Com certeza, sou jovem. Por exemplo, né, de que você já tem a criança, né, o adolescente, a menininha jovenzinha ali, ela já é atraente, né? O abusador, ele já está de olho nela, mais de olho nela do que uma mulher de 40, 50 anos andando na rua, porque olha que legal, se eu pegar, eu posso subjugar, né? E olha que legal, ela tá ali novinha, agora que ela está começando a crescer os seios, tem essa questão toda. Então, tem essa somatória de coisas. Então, se a gente não tem essas informações, se a gente não se liga para isso, você não vê riscos. E tem muita gente hoje, infelizmente, perecendo porque ninguém estava vendo risco por elas. Olha os casos de crimes, é só a gente olhar as manchetes. É verdade. Não, mas você sabe que as pessoas acham que isso acontece na família dos outros, na casa dos outros, no vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, na outra cidade, no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades grandes, grandes centros. E não, isso aí está lá no interior, está lá no sítio, está lá em tudo quanto é lugar, Em todas as classes. e em todas as profissões. Não pense porque o cara é estudado, fez pós-graduação, doutorado, ele, não, esse não é pedófilo, esse não, ele estudou, porque aquele lá é pastor, porque aquele lá é padre, porque aquele lá reza dia e noite, porque aquele lá ora, porque aquele canta no coral, porque aquele não tem. O perigo está em todos os lugares. O que nós temos que fazer é vigiar, é cuidar sempre e orientar os filhos, porque filho, filho é uma folha de papel em branco. Nós vamos ajudar a escrever a história dele. Se a gente não ensinar e não preparar, ele vai tropeçar, ele vai cair. Se nós temos a capacidade para ensinar, para educar, para mostrar os perigos, porque nós somos jovens há mais tempo que ele, a gente viveu mais que eles, a gente tem mais experiência, a gente tem que passar. A não ser que a pessoa não goste dos filhos, não queira bem, tive filho, mas. Ui, aí tudo bem. Aí é você que deveria ter pensado nisso antes, né? Dá muito trabalho. Dá trabalho. Eu falo assim, ó, o trabalho maior que o filho dá é exatamente esse, né? É de você ir administrando e não tem como você dar uma pílula, né? É ao longo do tempo, de acordo com o momento que ele vai avançando, você precisa se dedicar e não tem quem faça por você. Então não dá para entregar na mão da escola isso, da babá, não dá. Isso é uma parte que é um suor nosso. Se você delegar, por exemplo, alguém para ficar acompanhando sua filha no Uber, não tem o mesmo valor e nem o mesmo zelo, entende? Não tem. Esse acompanhamento, esse olhar de cuidado, ele só tem efeito quando é feito por nós, né? E ele é importante, né? Ele faz toda uma diferença, porque às vezes é aí. E outra coisa, né? Abusadores também gostam muito de avançar para presas que não são olhadas. Eles mesmos falam disso, que eles É, preferem aqueles que ninguém está olhando, não é? e, e eles estudam. Eles Eles estudam. estudam. Aquela mãe que deixa a filha dormir na casa dos outros, aquela mãe que larga o celular à vontade, pega a hora que quiser, larga a hora que quiser, entra onde quiser. Este é o alvo dele. Aquela Exato. mãe, pai que larga a criança e ir no banheiro do shopping sozinha, no banheiro lá da loja sozinha, no banheiro público, na rua sozinha.
sabe? E que não fica na porta ali esperando a criança, porque a mãe que está ali na porta, de pé, esperando a criança usar o banheiro, menino, porque se é menina, ela pode entrar junto. Ou então o pai que está ali na porta do banheiro feminino, esperando a filha sair. Se lá dentro tem uma pedófila, porque não temos só pedófilo, nós temos que abrir os olhos para isso. 90% dos pedófilos são homens, 10 são mulheres. Nós temos que se alertar para isso. Então, eu tenho um caso aqui até para compartilhar, que é de uma criança que ela não reconheceu que foi abusada ao longo da vida, porque ela foi abusada por uma mulher que a cuidava, era uma mulher da família. Então, era uma mulher da família que tinha um vínculo familiar e cuidava dela. Então, ela jamais imaginou que aquilo ali era abuso. O que ela sabia é que era errado, porque essa pessoa que a abusava falava assim: olha, não pode contar para ninguém, hein? Não pode contar para ninguém. E ao mesmo tempo jogava a culpa nela, falando assim: olha, você gosta disso, né? Você não presta, hein? Olha, você não presta. Jogava nela a culpa. Então ela ficou com aquela culpa, com aquela vergonha. Ela sabia que alguma coisa ali era errado, mas ela não conseguia entender que aquilo era um abuso. Ela não conseguia pedir ajuda. Inclusive, essa figura que a cuidava era a figura que a cuidava, era a única. Então, ela falava assim, ó, se você disser para alguém, você não vai ter quem te cuide. Então, ela não pediu ajuda, porque assim, se eu falar, eu não vou ter quem me cuide. Eu vou ficar sem ninguém para me cuidar. Então, durante muitos anos, ficou ali aquela sensação de que eu sou suja, eu sou errada pelo que eu fiz. Eu fiz isso. Olha que coisa. E é uma coisa, assim, porque tem muita gente que atrela sempre essa imagem de abuso a homens. Outra coisa, eu aprendi com você, assistindo os seus conteúdos. Criança maior também abusa, Abuso. né? E aí, às vezes, você fala assim, nossa, mas uma criança é pura. Sim, é que uma criança ela pode viver ali um ambiente onde ela normaliza e ela vai submeter outra criança pequena àquela situação. Ela está fazendo algo que seja por repetição, mas ela está abusando também. Então, a questão de colocar crianças, né, da mesma idade para brincar, cuidado ao não colocar com idades diferentes, não é isso? É, você falou do abusador ali familiar. Eu gostaria de pegar um gancho aí nessa situação que você acabou de contar aí. Quando tem na família um abusador, tem gerações abusadas. Essa criança que você narrou aí, que foi vítima, com certeza não foi só ela a vítima desta mulher. Deve ter sido muitas outras pessoas, muitas outras crianças. Por que, que ela devolve a culpa? Porque no início do abuso, no começo, quando esta criança devia, com certeza, ter pouca idade, ela não entendia que aquilo era um abuso. Então, os toques, e o sexo ele é prazeroso, os toques não eram para machucar, eram toques leves. E a criança, de repente, até ria da brincadeira, até porque isso é em forma de brincadeira no início. E sendo em forma de brincadeira, ela brincava também. E até não dizia não porque não sabia que aquilo era um abuso. E este fato dela não dar a negativa do abuso faz com que ela se sinta culpada. Aí a pessoa, o abusador, ele devolve a culpa para a vítima, mas jamais
a vítima é culpada. Nunca. Não se tem outro culpado senão o abusador. A vítima é sempre vítima. Agora, nesta família que teve essa criança sendo abusada, deve ter outras crianças que foram abusadas e que também não contaram porque era feito esse pacto de silêncio e esta ameaça dizendo: você é culpada. Por que você não mandou eu parar no início? Por que você não saiu dali? Você deixava eu fazer isso? Como se essa criança pudesse ou tivesse o domínio ou a liberdade para dar um basta naquilo. Por exemplo, uma criança aí de 3, 4, 5, 6 anos, depende muito do entendimento da criança. Tem criança que é mais esperta, tem outra que é mais inocente, mas vamos ver uma criança, por exemplo, que ela não tem muito entendimento. Esta pessoa que cuidava ganhou as contas, foi embora, não abusou mais, a família não sabia, então não se falou mais no assunto. Ou então a família sabe, mas houve um interrompimento do abuso ali por algum motivo, mas ninguém mais toca no assunto. Esta vítima pode bloquear isso na mente dela e nunca mais lembrar. Pode nunca mais lembrar, mas ela pode, de vez em quando, ter alguns picos de lembrança, alguns flashes de lembrança. Só que ela não entende o que era aquilo. Se aquilo alguém contou para ela, ou ela presenciou, ou ela viu no filme, ou ela sonhou, ou ela imaginou, mas ela não sabe se aquilo é realidade ou se aquilo é ficção. Ela tem esses flashes de lembrança de vez em quando e ela pode, veja bem, eu não estudei psicologia, pelo contrário, eu sou bruta. Ela pode ter distúrbio em algumas áreas. Pode ser que seja sexual, pode ser que não seja, pode ser que seja no ambiente em que ela era tocada. Por exemplo, era assistindo televisão, era quando desligava a luz, era quando ia tomar banho, era quando ia trocar fralda, era na hora do almoço. Aquele momento que era usado, ou era quando fazia sol, quando chovia, enfim, aquele ambiente criado ali por aquela pessoa, ou aquela situação, aquela circunstância, ela vai, quando ela passar por isso, ela vai ter um Um desconforto. gatilho. No processo terapêutico, muitas vezes aparece como um gatilho mesmo, e normalmente, se isso gerou algum trauma, né, e normalmente gera, né, esse tipo de violência, esse tipo isso é uma forma de violência, né, contra a criança. A gente fala aqui do abuso, né, esse tipo de abuso. É, vai aparecer em algum momento e pode aparecer fragmentado em algum momento da vida que vai trazer de volta aquela situação e que essa pessoa ela vai precisar ressignificar, ela vai precisar reviver aquela situação, reler, e ela vai precisar, na maioria das vezes, inclusive, viver a cura, vamos dizer assim, a cura no sentido de dar uma nova saída para aquela situação, para que ela possa, então, seguir. É como se tivesse, naquele momento, gerado um rompimento, sabe? E que vai ficar ali o tempo todo gerando em algum momento algum tipo de dor, algum tipo de impacto que pode desencadear prejuízo, seja na vida social, na vida amorosa, na vida sexual, é muito comum também, no processo de maternagem, paternagem, isso também pode acontecer. Então, no momento em que a pessoa se depara, às vezes, com isso e tem a ver com uma experiência traumática, às vezes são sinais que no processo terapêutico ali ela vai juntando como se fosse um quebra-cabeça
que é justamente para revisitar. Tem até uma questão que eu queria também trazer aqui, que é a revitimização. Quando a criança, às vezes, vem pedir ajuda para um adulto, vem as pessoas despreparadas, por isso que eu acho que aqui a gente pode ajudar também muitas pessoas a terem instrução para saberem como lidar. Porque imagina que quando a criança às vezes vai pedir ajuda, aí vem um adulto e fala assim, mas não tem marca no seu corpo, como é que eu vou provar que você foi abusado? Mas será que isso... Ou então fala assim, mas será mesmo que você não está confuso? Ou então duvida da palavra da criança. E se tem uma coisa que naquele momento ali faz uma diferença e tanto para não traumatizar, porque o trauma não necessariamente ele acontece porque você teve uma experiência traumatizante. O abuso é traumatizante. Mas você pode salvar uma criança de um trauma, por exemplo, quando você acredita no que ela fala. Quando você, naquele momento, a protege, porque ela é sensível. Quando você acredita no que a criança fala e você corre para salvá-la com o que você tiver em mãos, você pode evitar um trauma. Pode evitar, porque o trauma é isso que a gente está falando. Ele persiste pela vida. Ele vira uma ferida. No caso do abuso, quando ele traz ali um trauma, a maioria das vezes sim, porque ele não é tratado de maneira adequada quando acontece, não tem aquela vazão saudável, né? É, ele fica ali, ó, é aquela dorzinha que o tempo todo ela está acontecendo. Chega um dado momento que a pessoa não sabe nomear, ela não sabe dizer como aconteceu, ela já sumiu um pouco, aparecem flashes, ela só consegue dar pistas. É pelas pistas que começa ali no processo terapêutico, entende? Mas faz toda a diferença e muitas vezes, acho que eu diria assim que, olha, 90% dos casos, os adultos não sabem lidar de forma adequada. Infelizmente, a atitude dos adultos protege mais o abusador do que a criança. Com certeza absoluta. Agora, o que eu aconselho, e quando eu atendo o caso, mesmo eu como policial, quando eu pego um caso, eu quero saber mais. Eu quero saber mais, eu quero saber a história, porque neste caso aí, que esta criança que trouxe para você esse caso, e que ela era cuidada por alguém da família, se essa pessoa não morreu, ela está abusando até hoje. Por isso que quando ocorre isso, eu digo, fale. Mesmo que, por exemplo, falando um pouco de legislação, se isso ocorreu antes do ano 2012, por exemplo, quando a vítima completa 19 anos, prescreve o crime. Tá? Por que eu estou falando antes de 2012? Porque a partir de 2012 mudou a lei. Tem uma lei hoje chamada Lei Joana Maranhão, que garante à vítima que ela pode denunciar até 20 anos após ela completar 18. Então, até os 38 anos dela. Tudo bem. Aí o agressor vai pagar. Mas, digamos, não tem. Já passou esse tempo, mas este agressor ou esta agressora ainda está viva, ela está abusando. Porque o pedófilo e a pedófila, ela só para de agir quando presa ou morta. Eu sempre digo que depois de morta é capaz de abusar do capeta no inferno, porque essa praga não para nunca. E o silêncio da vítima só protege o agressor. Então, se esta pessoa que sofreu isso, ela tem que começar a analisar como é que é o comportamento de outros familiares dela ou de outras pessoas, se ainda convive com ela, se ela ainda tem convívio. Hoje, claro que todos adultos, mas ela tem que analisar como é que é o comportamento dessas pessoas hoje. Às vezes aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa triste, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa obesa, aquela pessoa muito magra, aquela pessoa que
tem a ansiedade, aquela pessoa que rói a unha, aquela, sabe, que se mutila, aquela pessoa que usa roupas largas, aquela pessoa que não cuida da higiene, que não gosta de pentear o cabelo, que não passa maquiagem, enfim. Tudo isso é uma forma de você identificar. Claro que não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. Não é porque a pessoa usa roupa larga e é gorda que ela foi abusada. Se ela for triste, se ela, de repente, tiver outros tipos de comportamento que bate com a pessoa, Transtornos, né? muitos transtornos. Então, é um conjunto de coisas, né? Não é só uma coisa, né? Uhum. A questão E aí, me fala uma coisa, o que que você até falou aí, né, sobre os pais que às vezes duvidam da criança. Então me fala primeiro, então, o que que é o errado, né? O que que você mais viu aí das reações dos adultos quando ouve uma criança falando sobre uma situação como essa? Você falou sobre duvidar, fazer vista grossa. principalmente quando é alguém ligado diretamente à família. Avô, por exemplo, tio. O que acontece? Isso eu acompanho direto, 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 direto. Ah, quando a pessoa me procura trazendo uma notícia, eu já dou a segunda notícia. Você, a família toda vai contra você. Família toda vai contra você porque você está defendendo teu filho. Se prepare, porque você vai ter todos contra você. E é dito e feito. Não tem, e não tem família rica, família estudada, família religiosa, família que mora na periferia, que mora na mansão, que mora lá no meio do mato, que mora no sítio ou nos grandes centros. Não. Parece uma regra geral. Quando a mãe se levanta ou um familiar se levanta para defender a criança, todos vão a favor do agressor, dizendo que ela está inventando. Não é que não tem, eu já atendi muitos casos que realmente é invenção. Por isso que quando eu pego um caso, eu quero saber quem é, qual a ligação que tem com a pessoa que está denunciando, se tem interesse financeiro, se era um casal que se separou e, de repente, ele arrumou outra, foi embora com outra, e daí ela está acusando, e eu observo, eu não atendo a criança, diferente de você. Você atende, eu não atendo a criança. Porque eu sou bruta, eu não tenho jeito para conversar com criança. Eu tenho jeito para pegar o cara, prender o cara. Não, e as perguntas que você faz são pertinentes, né? Porque essas daí você pode fazer para o adulto, né? Eu quero te fazer mais perguntas, porque, inclusive, você tem um olhar de águia para isso. A sua inteligência, tudo que você já tem de experiência, te ajuda a perceber nuances ali se essa pessoa está sustentando o que ela trouxe. Para a criança, eu até digo o seguinte: olha, se essa criança, vamos pensar que essa criança está mentindo. É melhor que a gente acolha e a gente depois descubra que essa criança está mentindo, depois a gente vai tratar isso, é muito melhor. E é muito raro isso acontecer também, tá? A criança, ela vai fazer isso muito mais às vezes como um reflexo do ambiente em que ela está vivendo, como um desdobramento do ambiente. Porque a criança não vai acordar um dia e falar assim, hoje eu vou denunciar meu avô, meu tio, meu pai, minha mãe, porque eu Ela quero. nem Ela não vai fazer isso. A criança não tem, é. Agora, então eu sempre falo isso, eu falo assim, a criança trouxe, a primeira coisa é protegê-la, afastá-la da pessoa, seja quem for, afastá-la, mostrar que você acredita no que ela está falando e buscar realmente ajuda, força mesmo, assim, no sentido de as autoridades cabíveis, porque as autoridades têm expertise para capturar o que é certo e o que é errado. Entende? Na pior das hipóteses, eu tenho então um adulto que vai lidar depois lá com uma questão que foi um equívoco, enfim, do que uma criança que os danos são muito maiores.
Agora, É, não existe isso, sabe, da criança criar um falso testemunho de algo que ela sentiu, sabe? É diferente. Isso faz a diferença, porque para a criança, quando você fala, você coloca em dúvida, é um duplo abuso contra ela. Porque a criança, ela não tem como se defender sozinha. esse é um conselho para os pais, né? Quando a criança traz a notícia para o pai, para a mãe, para um adulto, às vezes é para o professor, a grande maioria, eu gosto muito de trabalhar com professores, de fazer a capacitação para eles, porque se é em casa o abuso, a esperança é ali o professor. O que, que eles têm que fazer ali para que a criança verbalize? Isto não é de uma hora para outra, isto demanda um longo tempo, mas, digamos, alguém da família, a criança vem e traz a notícia. Primeiro, não interrompa, deixe que ela fale, deixe que ela fale, e a criança, quando ela traz esta notícia, ela traz alguns detalhes que ela não é capaz de inventar, que ela não tem conhecimento para inventar aquilo. Então, você não pode interromper, você tem que verbalizar que você acredita nela, você tem que falar, ela precisa ouvir isso, e ela precisa ouvir que ela é muito corajosa, que ela é muito corajosa e, principalmente, que ela não tem culpa nenhuma. E você vai dizer: eu vou fazer tudo que eu puder para te ajudar e para te proteger. Este acolhimento, essa coisa de pegar, de acolher, é como se você pegasse o bebê enrolado no cueiro, né? Assim no cobertor, e trouxesse para você. É isso que a criança sente quando você diz a ela: eu vou te proteger, pode contar comigo, eu acredito em você, você é corajosa, você não tem culpa de nada. E este acolhimento faz toda a Toda a diferença. diferença, totalmente. Total. Como é que estão as leis hoje? Super falha, e é por esse motivo que eu entrei para a política, porque ninguém se incomoda com criança, como eu disse no início. Então, veja bem, até 2009, a pedofilia enquadrava no artigo 213 do Código Penal, que o 213 é o estupro, que diz lá: para o homem que mantiver, tá, com mulher com penetração, né? Quer dizer, só que é bem claro quando diz pênis, vagina. Não diz pênis, anos, é pênis, vagina. Mediante violência, pena de 6 a 10 anos. Então, menina entrava neste código. Só que a última coisa que o pedófilo faz é penetrar. A última. E quando penetra na menina, é anal. Por muitos anos é anal, para depois a penetração vaginal. Então, não entrava nesse artigo, era muito raro, né? E outra, 6 a 10 anos. Insignificativa essa pena. Aí, em 2009, entrou o 217A e o 218A, que diz: se a vítima tiver menos de 14 anos, pena 8 a 15 anos. Aí diz lá que não há necessidade de haver a penetração. Se ele passar a mão por cima da roupa, se ele se esfregar nela, ele de roupa, ela de roupa, é pedofilia do mesmo jeito, mesmo que ele coloque, enfim, é pedofilia do mesmo jeito. O 218A diz:
se à distância ele exibir os órgãos genitais, é pedofilia. Mas a pena aí do 217A é de 8 a 15 anos de prisão. Mas o pedófilo, ele tem sempre bons antecedentes, ele é pai de família, ele é um profissional, Uma ele máscara social, né? é um religioso, ele tem residência fixa, ele não tem antecedentes, como eu disse, ele é réu primário, tudo isso beneficia ele. Aí ele vai ser julgado, condenado, daí tem esses benefícios, ele vai para a penitenciária, separado dos outros detentos, não vai ficar junto, ele vai ficar junto com os que cometeram o mesmo tipo de crime que ele cometeu, e lá ele vai se comportar bem, vai ler um livro, vai trabalhar, e daqui a um pouco ele está em casa de tornozeleira eletrônica. E daí a vítima está lá 2, 3, 4 anos mais velha só, ele não vai parar, porque o pedófilo ele pode começar com 1 mês de vida com a vítima. Essa vítima vai ter 1, 2, 10, 15, 20 anos, e ele não larga dela de abusar. Ele vai abusar de quantas outras ele puder. Todas serão vítimas dele. Até ficarem adultas, até elas se livrarem deles, e ela tem domínio absoluto sobre aquela vítima. Aí nós demos uma melhorada, mas ainda estamos engatinhando, porque eu estou colhendo assinaturas para que pedofilia seja tipificada no Código Penal como crime, porque ainda não tem a palavra crime de pedofilia, artigo tal. Não existe. Pena, 30 anos, que é o que eu quero, fechado. Eu não quero saidinha de Dia dos Pais. Agora, no Natal, vai uma cambada de jaguara sair para a rua, vão passar o Natal em casa, vão passar o Natal com a família, onde está cheio de criança. Eu gravei 14 episódios que vai vir em janeiro agora, final agora, depois do Natal, em janeiro inteiro, de como a criança abusada se comporta. Mas eu gravei antes o que você tem que fazer em ocasião de festas para que seu filho não seja colocado, de repente, em uma situação de risco enquanto você está ali comemorando com a família. Stênio, obrigada, tá? Pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua história linda, seu trabalho maravilhoso. Seguimos te prestigiando, tá? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, que Deus te abençoe tua família. Amém. Ó, tivemos a visita de uma gata aqui agora. Subiu aqui. Fiquei com medo dela derrubar aqui. Ah, maravilha. Beijo. Boa noite. Desculpe, viu? Falei que ia. Imagina. Boa noite. Boa noite, Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Você também. Tudo de bom. Deus te abençoe.